Mulher negra é impedida de embarcar no avião sem qualquer explicação, mas quando os policiais percebem o distintivo que ela tem em suas mãos, eles ficam em choque. Ana Cláudia Almeida, uma respeitada agente da Polícia Federal, é barrada no embarque de um voo internacional, apenas por ser uma mulher negra em um ambiente que ainda questiona sua autoridade e valor. Ao longo da vida, Ana enfrentou desafios que a moldaram. Cresceu em uma comunidade na periferia do Rio de Janeiro, onde sua mãe, uma empregada doméstica, sempre enfatizou a importância da educação e da luta pelos direitos. Com dedicação e esforço, Ana conquistou uma bolsa de estudos em Direito e se destacou como uma das melhores alunas de sua turma. Sua trajetória a levou a um cargo de prestígio, mas a luta contra o preconceito nunca a abandonou. No dia em que deveria ser a palestrante em uma conferência internacional sobre segurança e tráfico humano, Ana se vê no portão de embarque, com seu distintivo da Polícia Federal esquecido no fundo da bolsa. O ambiente ao seu redor é agitado e o supervisor de segurança do aeroporto, Gustavo Muniz, a observa com desconfiança. Para ele, a presença de Ana na fila prioritária não faz sentido. A tensão aumenta a cada momento, enquanto Ana tenta explicar sua situação, sem ser ouvida. Carolina Ferreira, uma comissária de bordo que também é negra, observa a cena com um misto de empatia e medo, dividida entre apoiar Ana e proteger seu próprio emprego. A atmosfera se torna insuportável quando Marcos Andrade, um empresário influente, testemunha a injustiça. Inicialmente indiferente, ele se vê confrontado pela realidade do preconceito que Ana enfrenta. Ao ver a mulher forte e determinada sendo desrespeitada, ele começa a questionar suas próprias atitudes e a superficialidade de sua preocupação com causas sociais. O desenrolar dos acontecimentos no portão de embarque é um reflexo poderoso das lutas cotidianas enfrentadas por aqueles que, como Ana, desafiam as normas estabelecidas. Ao revelar seu distintivo, Ana Cláudia não apenas reivindica seu lugar, mas também lança um alerta sobre a necessidade urgente de mudança em um mundo que ainda luta para aceitar a diversidade e a igualdade. O momento culminante é carregado de emoção, onde a vulnerabilidade de Ana se transforma em força ao desafiar o preconceito que tentaram impor sobre ela. Essa história não é apenas sobre um embarque negado, mas sobre a luta incessante por reconhecimento, respeito e justiça em um mundo que ainda precisa aprender a ver além das aparências. Ana Cláudia Almeida sentia o peso da situação se acumulando sobre seus ombros. Estava no portão de embarque, cercada por olhares curiosos e críticos, enquanto seu coração pulsava em um ritmo frenético. A frustração a consumia, não apenas pelo constrangimento de ser barrada, mas pela injustiça que sentia em cada palavra não ouvida, em cada gesto de desdém. O distintivo da Polícia Federal, que deveria ser um símbolo de respeito, parecia ter se tornado uma barreira invisível entre ela e a dignidade que sempre buscou. Enquanto isso, Gustavo Muniz, o supervisor de segurança, avaliava a situação com um olhar cético. Para ele, Ana não era apenas uma mulher negra. Ela era uma intrusa em um espaço que considerava reservado para figuras de autoridade que se encaixavam em um padrão que ele acreditava ser o correto. A desconfiança pairava no ar, e Ana podia sentir o desprezo em cada movimento do homem. Ele não estava apenas questionando sua presença, estava desafiando sua existência. A tensão aumentava e, em meio ao tumulto, Carolina Ferreira, a comissária de bordo, se lembrava de sua própria história. Também vinda de uma comunidade vulnerável, Carolina sabia como era ser invisível. No entanto, o medo de perder seu emprego a mantinha em uma posição passiva. A empatia que sentia por Ana era grande, mas a pressão do ambiente a fazia hesitar. Ela desejava ajudar, mas temia as consequências de se opor a um superior.
Do outro lado do portão, Marcos Andrade, um empresário de sucesso, observava a cena com um olhar confuso. Inicialmente, ele pensou que Ana poderia ser apenas mais uma passageira tentando se aproveitar do sistema. Mas, à medida que a situação se desenrolava, algo dentro dele começou a mudar. A força e a determinação que emanavam de Ana o inspiravam, mas ele também se via confrontado por suas próprias crenças e preconceitos. O que ele havia considerado normal agora parecia profundamente errado. Ana, sentindo a pressão aumentar, decidiu que não se deixaria abater. Com uma voz firme, ela se dirigiu a Gustavo, tentando explicar quem era e o que estava prestes a fazer. Ela não era apenas uma mulher negra tentando embarcar em um voo. Era uma agente da Polícia Federal, alguém que dedicou sua vida a proteger e servir. Mas cada palavra parecia ecoar em um vazio, e a frustração a levava a questionar sua própria força interior. Será que ela realmente era tão forte quanto havia sempre acreditado? A situação se tornava ainda mais complicada quando um grupo de passageiros começou a murmurar, alguns apoiando Ana, outros se juntando à desconfiança de Gustavo. A tensão crescia. Ana podia sentir a adrenalina subir, mas também o medo de ser desrespeitada. E se ninguém acreditasse nela? E se a luta que sempre enfrentou para se afirmar na sociedade fosse em vão? Marcos, observando tudo, viu uma oportunidade de agir. Ele se aproximou de Ana, apresentando-se como um empresário que estava ali para ouvir o que ela tinha a dizer. Sua atitude era genuína, mas também carregava a insegurança de alguém que estava aprendendo a confrontar seus próprios preconceitos. Ele queria apoiar Ana, mas não sabia como. A pressão social o deixava dividido, e a ideia de se posicionar contra a autoridade de Gustavo o deixava inquieto. A interação entre eles rapidamente se transformou em um momento de conexão. Ana, olhando nos olhos de Marcos, viu alguém que, apesar de privilegiado, estava disposto a ouvir e aprender. Essa amizade inesperada trazia um sopro de esperança em meio ao caos. Mas, com o tempo, Ana percebeu que essa nova relação também trazia desafios. Poderia Marcos realmente entender a profundidade de sua luta? Poderia ele se levantar e defendê-la quando mais precisasse? Conforme os minutos passavam, a situação se tornava cada vez mais insustentável. Ana enfrentava não apenas o preconceito externo, mas também a batalha interna de se sentir desmerecedora. Ela pensou em sua mãe, nas lições que aprendeu e na força que sempre procurou em momentos de crise. Era hora de lembrar quem realmente era. Um sentimento de determinação começou a emergir em seu coração. Ela estava ali para lutar, não apenas por si mesma, mas por todas as mulheres que enfrentavam a mesma luta. Enquanto a pressão aumentava, Ana Cláudia decidiu que não iria se deixar abalar. Com um profundo suspiro e um olhar decidido, ela se preparou para enfrentar a desigualdade e reivindicar seu lugar. O que aconteceria a seguir não era apenas sobre ela. Era sobre todos que, como ela, desafiaram as limitações impostas pela sociedade. A batalha estava apenas começando, e Ana estava pronta para lutar por sua voz e sua verdade. Ana Cláudia respirou fundo e sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A tensão no ar era palpável, mas ela sabia que precisava se manter firme. O olhar de Gustavo, repleto de desconfiança, parecia um peso a mais sobre seus ombros. Cada momento que se passava sem que a situação se resolvesse aumentava a pressão, não apenas sobre ela, mas sobre todos que a observavam. A sala de embarque era um microcosmo da sociedade, onde cada olhar e cada sussurro pareciam ecoar as lutas que muitos enfrentavam. Enquanto Ana tentava se concentrar, Carolina, a comissária de bordo, hesitava. Sua vontade de ajudar era crescente, mas o medo da retaliação de seu superior a paralisava. Ela observava o confronto entre Ana e Gustavo, e a culpa começava a corroer seu estômago. Era uma luta que ela sabia que poderia ter participado,
mas sua posição de subordinada a deixava em conflito. Em um momento de clareza, Carolina decidiu que era hora de agir. Ela se aproximou de Ana, lançando um olhar discretamente encorajador. "Se precisar de ajuda, estou aqui", sussurrou, mas Ana podia sentir a timidez em sua voz. Marcos, que até então observava em silêncio, viu a interação entre as duas mulheres. Ele percebeu que o apoio de Carolina poderia ser vital. Com um gesto hesitante, ele se aproximou da comissária e disse: "Se você acredita nela, talvez devêssemos todos acreditar." As palavras de Marcos foram como um sopro de esperança, mas também trouxeram à tona a fragilidade do momento. A conexão entre eles começou a se fortalecer, mas ainda havia uma linha tênue entre o apoio e o medo. Gustavo, por outro lado, estava cada vez mais irritado. Ele não via apenas uma mulher desafiando sua autoridade. Via uma ameaça ao seu mundo cuidadosamente controlado. Com uma expressão endurecida, ele se aproximou de Ana, elevando a voz para que todos pudessem ouvir. "Estou aqui para garantir a segurança de todos. Se você não pode provar que pertence a este lugar, terá que se retirar." As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina, e Ana sentiu seu coração disparar. Antes de continuarmos com essa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. A pressão emocional estava se tornando insuportável. Ana lutava contra a sensação de desmerecimento que a invadia. O olhar de Gustavo, as palavras de desdém, tudo isso a fazia questionar sua própria identidade. Era como se, naquele momento, ela estivesse sendo despojada de sua essência. "Eu sou uma agente da Polícia Federal", gritou, tentando dar peso às suas palavras, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Enquanto isso, Marcos e Carolina assistiam, sem saber como agir. Carolina sentiu seu próprio medo se intensificar. E se o apoio que oferecesse a Ana fosse visto como uma rebelião? O que aconteceria com seu trabalho? Esse dilema a paralisava. Ao mesmo tempo, ela sabia que ficaria arrasada se não fizesse nada. Por outro lado, Marcos estava lutando contra seus próprios fantasmas. Ele se sentia culpado por não ter agido antes, por ter hesitado enquanto Ana enfrentava o desprezo de Gustavo. A vontade de ajudar crescia, mas a insegurança também o mantinha à margem. O tumulto na sala aumentava. Alguns passageiros começaram a se manifestar, apoiando Ana, enquanto outros se juntavam a Gustavo, reforçando a ideia de que ela era apenas uma intrusa. A confusão era palpável e a situação estava prestes a explodir. Ana sentiu seu corpo reagir fisicamente ao estresse. Suas mãos tremiam e a respiração se tornava irregular. Mas em meio à tempestade de emoções, uma centelha de determinação reacendeu dentro dela. Foi então que Ana decidiu que não poderia mais esperar por validação. Ela voltou seu olhar para Gustavo, enfrentando-o com uma intensidade que desafiava o preconceito que ele representava. "Se você não pode ver além da cor da minha pele, então o problema está em você, não em mim", declarou, sua voz ressoando com uma força que surpreendeu até a si mesma. Aquela frase se tornou um grito de resistência, não apenas para ela, mas para todos que enfrentavam a opressão. Marcos, tomado pela coragem de Ana, decidiu intervir. "Eu não posso ficar em silêncio. Ana é uma agente da Polícia Federal, e isso deve ser respeitado. Não podemos permitir que o preconceito domine esta situação." Suas palavras trouxeram um silêncio momentâneo, mas também uma nova tensão. O medo de se opor a Gustavo agora pesava sobre ele. O que aconteceria se sua tentativa de apoio acabasse em represálias? Ana percebeu que, embora tivesse encontrado apoio, a luta ainda não havia terminado. A batalha interna que enfrentava era tão poderosa quanto a externa. Ela começou a refletir sobre o que realmente significava lutar por um espaço em um mundo que frequentemente a marginalizava. A sensação de estar sozinha na luta se dissipava,
mas a realidade de que a jornada ainda estava longe de ser concluída pesava sobre ela. E assim, a tensão continuava a aumentar, e a escolha que Ana teria que fazer se aproximava. O que seria necessário para conquistar seu lugar e garantir que não apenas sua voz, mas a de tantas outras, fosse finalmente ouvida? A luta por dignidade e respeito estava apenas começando, e Ana estava determinada a não desistir. Ana sentiu seu coração disparar quando as palavras de Gustavo ecoaram em sua mente. A tensão na sala de embarque era quase insuportável. O olhar de desconfiança que ele lhe lançava parecia um peso imenso, mas ela estava decidida a não se deixar abater. Ela tinha uma missão, uma identidade e um lugar a ocupar. No entanto, mesmo cercada por pessoas que poderiam apoiá-la, a dúvida ainda lhe fazia pestanejar. O que ninguém sabia, exceto ela, era que Ana não era apenas uma agente da Polícia Federal. Ela carregava o peso de uma história pessoal que a moldara. Desde pequena, aprendera que o mundo nem sempre seria justo. Crescera em um bairro onde as oportunidades eram escassas e a luta pela dignidade era diária. Cada vez que alguém a olhava de maneira depreciativa, sentia como se a criança, que um dia sonhou com um futuro melhor, estivesse sendo despojada de suas esperanças. Enquanto isso, a situação na sala se intensificava. Marcos, que antes havia se aproximado para apoiar Ana, agora sentia uma onda de insegurança. O que ele havia feito poderia ter repercussões sérias. E se Gustavo decidisse retaliar, o que aconteceria com seu emprego? Ele olhou para Ana, percebendo que a coragem dela estava se tornando um farol em meio à escuridão. Foi nesse momento que uma mulher idosa, que até então permanecera em silêncio, levantou-se e se aproximou de Gustavo. Seus olhos, cheios de sabedoria e experiência, encararam o homem com firmeza. "O que você está fazendo é vergonhoso", disse ela, sua voz tremulando, mas cheia de determinação. "Você não está apenas desrespeitando uma agente da lei, mas também todos nós que estamos aqui. Cada um de nós tem uma história, e cada uma delas merece ser ouvida." As palavras da mulher reverberaram na sala, e por um momento o clima mudara. Agora, além de Ana, havia uma voz mais, e não era apenas uma voz qualquer. Era a voz de alguém que representava a experiência de uma vida inteira. Ana sentiu uma onda de esperança crescer dentro dela. A mulher estava certa. Cada um ali tinha uma história e, mais importante, um direito à dignidade. Gustavo hesitou. A raiva ainda queimava dentro dele, mas aquela mulher, com seu olhar firme, parecia questionar sua autoridade. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Ana percebeu que a coragem da idosa poderia ser o ponto de virada que ela precisava. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação começou a crescer em seu peito. E se as coisas não mudassem? E se tudo isso acabasse em um conflito maior? Foi quando ela se lembrou de suas próprias falhas. Em sua jornada até ali, havia momentos em que hesitara, em que se deixara abalar pelas opiniões dos outros. Ela se lembrou de quantas vezes tinha se calado quando deveria ter falado. Agora, ao ver a mulher mais velha se levantando, Ana compreendeu que não poderia permitir que o medo a paralisasse novamente. A vida era feita de escolhas e ela precisava fazer a sua. Tomada por essa revelação, Ana respirou fundo e voltou a se dirigir a Gustavo. "Você pode não me respeitar, mas eu mereço ser ouvida e não sou a única. Cada um aqui tem o direito de existir sem medo, sem discriminação." Suas palavras eram firmes e ela sentiu que havia algo novo dentro de si. O medo estava se dissipando e a determinação estava tomando seu lugar. Marcos, vendo a transformação de Ana, decidiu se juntar a ela. Ele se virou para os passageiros que observavam a cena e disse: "Se nós não nos unirmos agora, estamos permitindo que o preconceito vença. Vamos mostrar que não aceitamos isso." O apoio de Marcos trouxe um novo ânimo à situação. Outros passageiros começaram a se manifestar, levantando suas vozes em apoio a Ana e à mulher idosa. A sala de embarque
Antes um espaço de tensão, começou a se transformar em um ambiente de solidariedade. As vozes se levantavam, criando um coro de resistência. Ana sentiu lágrimas de alívio em seus olhos. A luta não era apenas dela, era de todos. E assim, enquanto Gustavo se via cercado por um mar de vozes que clamavam por respeito e dignidade, Ana percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas em provar seu valor, mas em criar um espaço onde todos pudessem ser ouvidos. A luta continuava, mas ela sabia que agora não estava sozinha. A jornada pela aceitação e pela dignidade estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentá-la de cabeça erguida. Ana observou a reação dos passageiros ao seu redor, sentindo uma onda de esperança e energia que nunca pensara sentir antes. As vozes se uniam, ecoando em um clamor por respeito e dignidade. Mas, ao mesmo tempo, uma nova realidade começava a se desenhar em sua mente. O confronto com Gustavo não era o fim, mas o começo de um novo capítulo repleto de desafios. Enquanto as pessoas se manifestavam, Ana sentiu um frio na barriga. E se aquilo não fosse suficiente? E se Gustavo, em sua raiva, decidisse retaliar de alguma forma? Era uma preocupação que a acompanhava desde que decidira se tornar agente da Polícia Federal. As consequências de suas ações poderiam ser sérias não apenas para ela, mas também para aqueles ao seu redor. Marcos, que agora estava ao seu lado, parecia perceber sua inquietação. Ele a olhou com empatia, como se estivesse pronto para apoiá-la em qualquer situação. A mulher idosa, ainda firme em sua posição, virou-se para Ana e disse: "Você fez a escolha certa. Nunca permita que o medo a impeça de lutar pelo que é certo." As palavras da mulher ressoaram em Ana, mas ao mesmo tempo ela não conseguia ignorar a sombra da dúvida que pairava sobre sua mente. E se, após todo aquele alvoroço, nada mudasse? O que ela poderia fazer para garantir que a luta não fosse em vão? Quando a sala começou a esvaziar, Ana percebeu que o confronto com Gustavo poderia ter consequências diretas em seu trabalho. A pressão para que ela se conformasse ou recuasse aumentava. A estratégia que havia planejado para lidar com um caso de corrupção poderia ser ameaçada. A ideia de que suas ações poderiam prejudicar sua carreira e a segurança de sua família a deixava angustiada. Ela sempre soubera que a vida de uma agente era cheia de riscos, mas agora o medo parecia mais palpável. Ana decidiu que precisava de um momento sozinha. Enquanto os outros continuavam a discutir e a apoiar uns aos outros, ela se afastou um pouco, buscando um canto tranquilo da sala. Encostou-se na parede e fechou os olhos por um instante. O som da multidão se dissipou e a pressão em seu peito começou a diminuir. Ela precisava se lembrar de quem era. A luta por dignidade e respeito não era apenas uma questão profissional. Era uma questão pessoal. Lembrou-se de sua infância, das dificuldades que enfrentou e das lições que aprendera. O caminho que a levara até ali tinha sido longo e árduo, mas cada passo a preparara para momentos como aquele. Ana respirou fundo, sentindo a determinação retornar. Quando abriu os olhos, viu Marcos se aproximando, sua expressão preocupada. "Ana, você está bem?" Ele perguntou, a voz baixa. Ele parecia genuinamente preocupado com o impacto emocional daquela situação. Ana sorriu, mas sua mente ainda estava em conflito. "Estou, mas acho que isso foi apenas o começo. Não sei o que vem a seguir", respondeu ela, tentando transmitir confiança. Marcos assentiu, compreendendo o peso que Ana carregava. "Se precisar de apoio, pode contar comigo. Ninguém deve passar por isso sozinho." As palavras dele trouxeram um pouco de alívio, mas Ana sabia que precisaria ser mais do que apenas uma agente. Ela precisava ser uma líder, alguém que pudesse inspirar outros a lutar pela dignidade. As semanas seguintes foram desafiadoras. Gustavo não havia esquecido o que ocorrera na sala de embarque. Ele começou a espalhar rumores e tentativas de desacreditar Ana. As mensagens que recebia eram diretas e cruéis, tentando minar sua confiança.
Ana se sentiu isolada e vulnerável. O apoio de Marcos e da mulher idosa se tornaram um farol, mas a batalha estava longe de acabar. Ela começou a se reunir com seus colegas, criando um espaço seguro onde pudessem discutir suas preocupações e desafios. Com o tempo, Ana percebeu que muitos enfrentavam situações semelhantes. Juntos, eles começaram a elaborar estratégias para enfrentar o preconceito e a discriminação que permeavam o ambiente de trabalho. Era um processo lento, mas cada passo dado fortalecia sua determinação. Ana também buscou ajuda profissional. Conversar com um psicólogo a ajudou a entender que suas emoções eram válidas e que era normal sentir-se sobrecarregada. A terapia se tornou uma ferramenta essencial em sua vida, permitindo que ela se reconectasse com sua força interior. Em cada sessão, ela se lembrava de sua missão e da importância de lutar por um mundo mais justo, não apenas para si, mas para todos. Com o passar do tempo, Ana começou a ver mudanças em seu entorno. Outros agentes começaram a se manifestar em apoio a ela, e a atmosfera na equipe começou a se transformar. A coragem dela se tornara contagiante, e a luta dela pela dignidade não era mais uma batalha solitária. Ana finalmente sentiu que, apesar dos obstáculos que ainda surgiam, havia uma rede de apoio que a sustentava. Seu coração disparou novamente, mas agora não era apenas medo, era esperança. Ela estava determinada a não deixar que os desafios a definissem. A luta por dignidade e respeito continuaria, e Ana estava pronta para enfrentá-la de frente. Ana sentia que o peso das responsabilidades começava a se dissolver à medida que ela se permitia confiar mais em si mesma. As semanas após o confronto com Gustavo foram repletas de desafios, mas também de descobertas. Ela havia compreendido que, para avançar, precisava aceitar a ajuda de outros e, mais importante ainda, a sua própria força. Em cada reunião com seus colegas, ela viu o que antes parecia uma montanha intransponível se transformar em um caminho compartilhado. Era um grupo diversificado, mas todos tinham em comum a vontade de mudar. Eles discutiam abertamente suas frustrações e medos, e cada palavra trocada era um passo em direção à superação. Ana percebeu que não estava sozinha. Outros também sentiam a pressão que vinha de cima, e juntos poderiam se tornar mais fortes. Essa nova perspectiva fez seu coração se encher de esperança. O medo que antes a paralisava, agora se tornava combustível para sua determinação. Com o apoio de Marcos, Ana começou a estruturar um plano para abordar as questões de discriminação no ambiente de trabalho. Eles decidiram organizar uma apresentação para a equipe, onde poderiam discutir abertamente os desafios enfrentados pelos agentes. O nervosismo ainda a acompanhava, mas a ideia de que poderiam fazer a diferença tornou-se uma motivação poderosa. Ana percebeu que o sucesso não era apenas sobre alcançar um cargo alto ou conseguir um reconhecimento material, era sobre fazer uma mudança real na vida das pessoas ao seu redor. Quando o dia da apresentação chegou, Ana estava nervosa, mas também cheia de uma nova confiança. Ao olhar para a sala cheia de colegas, ela se lembrou das palavras da mulher idosa e do apoio que havia recebido. Com a voz firme, ela compartilhou suas experiências e as dificuldades que enfrentara. Ela falou sobre a importância de um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo. O que começou como um discurso hesitante, logo se transformou em uma poderosa declaração de luta e esperança. A resposta da equipe foi surpreendente. Muitos se levantaram e compartilharam suas próprias histórias, criando um espaço de empatia e solidariedade. Ana viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas, e isso a tocou profundamente. A conexão que se formou ali era mais do que amizade, era uma irmandade unida por um propósito comum. Cada relato era um lembrete de que as experiências de cada um eram válidas e que juntos poderiam criar um ambiente onde todos se sentissem seguros e respeitados.
No entanto, nem tudo era fácil. Gustavo não se calou e começou a retaliar de forma mais agressiva. Ele tentou deslegitimar as conversas que estavam acontecendo, alegando que Ana e seus colegas estavam apenas causando alvoroço. Mas, em vez de se deixar abalar, Ana usou isso como motivação. Ela percebeu que era justamente essa resistência que tornava a luta ainda mais necessária. Com o apoio de Marcos, ela começou a documentar as ações de Gustavo, sabendo que as evidências seriam cruciais para enfrentar a situação. As dificuldades não apenas testaram sua coragem, mas também a ensinaram lições valiosas. Ana aprendeu que o medo é uma parte natural do crescimento. Ao invés de deixá-lo a paralisar, decidiu usá-lo como um sinal de que estava no caminho certo. Cada desafio que surgia era uma oportunidade para aprender e se fortalecer. Com o tempo, ela começou a aplicar essas lições em sua vida pessoal, tornando-se mais assertiva em suas relações e decisões. A amizade com Marcos também evoluiu. O que começou como um apoio moral se transformou em uma parceria verdadeira. Eles se tornaram confidentes, discutindo não apenas sobre o trabalho, mas também sobre suas esperanças e medos pessoais. Ana percebeu que a força de um líder está em sua capacidade de ouvir e se conectar. Essa amizade a ajudou a crescer, mostrando que a vulnerabilidade também é uma forma de força. Ana estava em um ponto de virada. Suas experiências a moldaram de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O que antes parecia ser uma batalha solitária, agora era uma jornada coletiva, e ela se sentia grata por fazer parte disso. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava disposta a enfrentá-lo de coração aberto. O medo havia se transformado em determinação, e a luta por dignidade e respeito tornou-se uma missão que ela não apenas aceitava, mas abraçava. Ana finalmente entendia que o verdadeiro sucesso não era apenas sobre conquistas pessoais, mas sobre fazer a diferença na vida dos outros. Ana estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua jornada. O clima na empresa estava tenso. As conversas sobre discriminação que ela havia iniciado atraíram a atenção de Gustavo, que estava determinado a desmantelar o que considerava uma rebelião. Para ele, a situação não era apenas uma questão de poder, era uma questão de controle. Ele convocou uma reunião para confrontar Ana e seus colegas e todos sentiam que era um momento decisivo. O dia da reunião chegou e Ana sentiu um frio na barriga. No fundo, sabia que esta era a hora de se firmar. Ao entrar na sala, viu os olhares de seus colegas, alguns nervosos, outros determinados, mas todos com uma expectativa palpável no ar. Ana respirou fundo e lembrou-se das lições que havia aprendido. Ela não estava sozinha. Gustavo começou a reunião com um tom desdenhoso, tentando deslegitimar os sentimentos de seus colegas. Ele falava sobre mimimi e politicamente correto, como se as experiências de dor e sofrimento de outras pessoas fossem meras invenções. Ana sentiu uma onda de frustração, mas não se deixou abalar. Era hora de agir. Ela levantou a mão, interrompendo-o. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ana falou com clareza. Gustavo, não se trata de mimimi. Está em jogo a dignidade e o respeito de todos nós. O que você chama de alvoroço é, na verdade, um pedido por mudanças que são urgentes e necessárias. Sua voz estava firme. E ela percebeu que a insegurança que a acompanhava estava se dissipando. Gustavo tentou refutar suas palavras, mas Ana não recuou. Ela compartilhou histórias de colegas que haviam se sentido desvalorizados e desrespeitados. Usou exemplos concretos, mostrando como o ambiente de trabalho os afetava não apenas profissionalmente, mas também em suas vidas pessoais. Cada palavra que saía de sua boca era como um peso sendo retirado de seus ombros. Enquanto falava, viu Marcos assentindo em apoio, e isso lhe deu mais coragem. Ele se levantou e, em um gesto de solidariedade, começou a compartilhar suas próprias experiências.
Outros colegas seguiram o exemplo, e logo a sala estava cheia de vozes, cada uma mais forte que a anterior. O que começou como um confronto se transformou em um ato de união. Porém, a fúria de Gustavo não era algo que se apagaria facilmente. Ele se levantou visivelmente irritado, tentando desestabilizar Ana e suas afirmações. Vocês estão sendo manipulados. Isso é apenas uma tentativa de criar um clima de vitimização, ele gritou. Mas, ao invés de amedrontar a equipe, sua agressividade os uniu ainda mais. Ana sentiu que aquele era o momento crucial. Ela olhou ao redor da sala e viu a determinação nos rostos de seus colegas. Era uma batalha, sim, mas uma batalha pela dignidade e respeito. Com um sorriso confiante, ela falou: se ser respeitado e ouvido é ser uma vítima, então somos todos vítimas e devemos nos erguer juntos. Não vamos permitir que sua visão distorcida nos divida. A sala ficou em silêncio por um momento, mas logo foi quebrado por aplausos. O apoio era palpável. Ana percebeu que havia algo de mágico naquela conexão. As vozes que antes eram abafadas agora ressoavam em harmonia. Gustavo ficou sem palavras, e seu rosto mostrava a frustração de quem se vê impotente diante da união de muitos. Ana não parou por aí. Com a adrenalina a pulsar, ela fez uma proposta. Vamos criar um comitê para discutir e implementar mudanças reais em nossa cultura organizacional. Isso não é apenas sobre nós, mas sobre as futuras gerações que entrarão aqui. Precisamos ser um exemplo de inclusão e respeito. O apoio da equipe foi imediato, e a ideia de um comitê ganhou força rapidamente. Com a reunião chegando ao fim, Gustavo se retirou, derrotado e sem poder. Ana sentiu uma onda de alívio e realização. Ela teve a certeza de que havia superado não apenas um obstáculo, mas uma barreira que a havia prendido por tanto tempo. O medo que antes a paralisava, agora era apenas um lembrete de que ela havia crescido. Quando a reunião terminou, seus colegas a cercaram, parabenizando-a. A amizade com Marcos se fortaleceu ainda mais, e juntos celebraram a nova jornada que começava. Ana percebeu que o verdadeiro sucesso não estava em conquistar títulos ou reconhecimento, mas em fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. A luta que ela enfrentou não era apenas sua, mas de todos, e juntos eram mais fortes. Naquele dia, Ana não apenas se encontrou, ela encontrou um propósito, e com isso, a certeza de que a vida é feita de escolhas. Ela escolheu a dignidade, a empatia e a união. Ao olhar para os rostos animados de seus colegas, Ana soube que a mudança estava apenas começando. Ana saiu da sala de reuniões com uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. O apoio de seus colegas havia transformado um momento de tensão em um triunfo coletivo. Ao caminhar pelos corredores da empresa, ela notou que as conversas começaram a mudar. As pessoas falavam sobre o comitê que estavam formando e a atmosfera pesada que antes dominava o ambiente parecia estar se dissipando. Nos dias que se seguiram, Ana se dedicou a organizar as reuniões do novo comitê. Ela sabia que a tarefa não seria fácil, mas estava determinada a fazer a diferença. A primeira reunião contou com a participação de muitos colegas, e todos estavam animados para discutir mudanças concretas. Ana percebeu que as vozes que antes eram silenciadas agora estavam livres para se expressar. Cada um compartilhou suas ideias e preocupações, e Ana se sentia profundamente grata por estar no meio de tanta solidariedade. Marcos, que sempre fora um amigo leal, tornou-se um aliado essencial. Ele ajudou a estruturar as propostas e a preparar os documentos necessários para apresentar à diretoria. Durante uma das reuniões, ele disse a Ana: "Você realmente mudou a dinâmica aqui. O que você fez foi mais do que apenas falar. Você inspirou todos nós a agir." Ana sorriu, um pouco envergonhada, mas ciente de que a mudança era um esforço conjunto. Enquanto o comitê se reunia regularmente, Ana percebeu como sua própria autoconfiança crescia. Cada vez que falava em público, sentia menos medo
e mais determinação. Da mesma forma, muitos de seus colegas começaram a se abrir sobre suas próprias experiências, criando um espaço seguro onde cada um podia ser ouvido. A empatia floresceu e a equipe se tornava mais unida a cada encontro. Entretanto, nem tudo era fácil. Ana sabia que Gustavo ainda estava à espreita. Ele não havia desaparecido e continuava a tentar deslegitimar os esforços do comitê, espalhando rumores e tentando minar a confiança que estavam construindo. Em uma ocasião, durante uma pausa para o café, ele se aproximou de Ana e disse: "Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? As coisas sempre foram assim e sempre serão." Ana respirou fundo, segurando a raiva que ferveu em seu peito. Com um sorriso calmo, ela respondeu: "Gustavo, a única coisa que não vai mudar é a nossa determinação. Estamos juntos nisso e não vamos desistir." A resposta de Ana a Gustavo não apenas a fortaleceu, mas também inspirou outros a se posicionarem. Os colegas começaram a defender o comitê e suas propostas com mais fervor. Essa mudança na dinâmica deu a Ana uma nova perspectiva sobre o poder que a união pode ter. A força coletiva não era apenas uma ideia, era uma realidade que estava se concretizando diante de seus olhos. Com o correr do tempo, o comitê apresentou suas propostas à diretoria. Ana se lembrou do nervosismo que sentiu ao fazer a apresentação, mas estava acompanhada por seus colegas e isso a fez sentir-se mais segura. Ao ver a diretoria escutando atentamente, ela percebeu o quanto havia crescido desde a primeira reunião. As vozes que antes eram silenciadas agora ressoavam com confiança. Após a apresentação, a diretoria decidiu implementar várias das mudanças sugeridas. Ana sentiu um misto de alívio e euforia. As políticas de inclusão foram reformuladas e um programa de treinamento sobre diversidade foi estabelecido. A vitória não era apenas sua, era de todos os que tiveram coragem de se unir e lutar por um ambiente de trabalho mais justo. Nos meses seguintes, a cultura da empresa começou a mudar de forma palpável. Os funcionários se sentiam mais respeitados e valorizados. Ana se tornou uma referência dentro da empresa, não apenas por sua coragem, mas por sua capacidade de ouvir e unir as pessoas. Ela percebeu que o verdadeiro sucesso não estava em ser a líder, mas em cultivar um ambiente onde todos pudessem brilhar. Em uma conversa com Marcos, Ana refletiu: "Nunca pensei que poderia fazer tanta diferença. Eu só queria ser ouvida, e agora vejo como isso se espalhou." Ele respondeu: "Você não só se ouviu, mas fez com que todos nós nos sentíssemos ouvidos. Isso é o que realmente importa." Ana sorriu, sentindo-se grata por cada passo que havia dado. A jornada que começou com um desafio se transformou em uma missão de vida. A empresa estava mudando, mas, mais importante, ela e seus colegas estavam mudando também. Com cada dia que passava, Ana sabia que o futuro era brilhante, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Ana observou com satisfação as mudanças que ocorreram em sua empresa ao longo dos meses. As políticas que antes pareciam um sonho distante, agora eram realidade, e a dinâmica entre os colegas transformara-se em um ambiente colaborativo e respeitoso. Cada vitória, por menor que fosse, era celebrada como um triunfo coletivo. Ana compreendeu que, ao lutar por si mesma, havia lutado por todos. As vozes que antes se sentiam silenciadas, agora ecoavam com força, e essa transformação não se limitava apenas ao ambiente de trabalho. Ela reverberava na vida pessoal de cada um. Enquanto Ana refletia sobre sua jornada, lembrou-se de como tudo começou. A sensação de impotência diante de situações injustas a motivou a agir. E foi através dessa ação que ela não apenas encontrou sua própria voz, mas também inspirou outros a fazerem o mesmo. O medo que antes a paralisava foi substituído pela coragem que brotou em cada reunião do comitê.
Ana percebia que a verdadeira mudança não era apenas sobre políticas, mas sobre o fortalecimento das relações humanas, sobre como a empatia e a solidariedade podem transformar um ambiente. Entretanto, a sombra de Gustavo ainda pairava sobre a empresa. Ele continuava a tentar desestabilizar o trabalho do comitê, mas a união dos colegas era mais forte do que as tentativas de deslegitimar o que haviam conquistado. Em um momento decisivo, Ana decidiu confrontá-lo. Reunindo coragem, ela se aproximou de Gustavo e, olhando nos olhos dele, disse: "Você pode tentar nos parar, mas a verdade é que estamos mais determinados do que nunca. O que você não entendeu é que a mudança já aconteceu dentro de nós." As palavras de Ana tiveram um efeito profundo. Gustavo, que sempre se mostrara arrogante, ficou sem palavras. O poder da união e da determinação havia silenciado seu veneno. Depois de meses de trabalho árduo, a diretoria anunciou um evento para celebrar as novas políticas de inclusão. Ana foi convidada a falar. Naquele dia, ela não apenas expressou sua gratidão a todos os que a apoiaram, mas também fez questão de mencionar aqueles que, como Gustavo, se opuseram à mudança. A verdadeira vitória não é apenas sobre o que conquistamos, mas sobre como enfrentamos a resistência. A transformação começa dentro de nós e se espalha para o mundo ao nosso redor. E isso é algo que ninguém pode tirar de nós. A plateia aplaudiu de pé, e Ana percebeu que, ao se erguer contra a opressão, havia se tornado uma voz para muitos. Sua jornada de superação pessoal culminou em uma transformação que não apenas a impactou, mas também a comunidade ao seu redor. Ela sentiu que estava cumprindo sua missão de vida, não apenas lutando por um ambiente melhor, mas também demonstrando que cada um tem o poder de fazer a diferença. Ao sair do evento, Ana sorriu. Ela sabia que a luta estava longe de acabar, mas agora tinha um exército ao seu lado. A jornada a ensinou que o verdadeiro sucesso não reside em conquistas individuais, mas na capacidade de inspirar e unir os outros. A amizade com seus colegas se fortaleceu e a solidariedade que construíram era uma base sólida para o futuro. Ana convidou todos a refletirem sobre suas próprias lutas e a se unirem em busca de um mundo mais justo. Ela sabia que cada um de nós tem o poder de transformar a realidade ao nosso redor e que a mudança começa com um simples ato de coragem. Ao final, ela queria que todos se sentissem empoderados a agir, a compartilhar suas experiências e a se tornarem parte da solução. Se você também já enfrentou desafios, junte-se a nós. Vamos juntos construir um futuro onde todos possam ser ouvidos e respeitados. Sua voz é importante. Chegamos ao fim dessa história comovente. Se você gostou e quer ver mais relatos assim, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora, neste momento, tem uma playlist de vídeos na sua tela. Caso queira continuar vendo essas histórias comoventes, basta clicar nela que já vai assistir. E agora conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo e deixa o seu like para apoiar nosso trabalho. Agora uma pergunta sincera. Você concorda com o que aconteceu na história? Queremos saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.